Olá, meninos e meninas do Colégio Coração de Jesus, galera do terceiro ano. Professora Carol aqui mais uma vez para a gente trabalhar redação. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar fragilidades do texto. Quais são os pontos fracos dos textos de vocês a serem evitados? Não só dos textos de vocês, mas dos textos em geral. Como é que nós podemos evitar essas fragilidades e, consequentemente, garantir uma nota maior? São coisinhas que podem parecer bobas ou mínimas, mas que tiram bastante nota e que, em conjunto, vão fazer você ficar com uma nota abaixo do esperado, tá? Então, prestem bastante atenção, atentem-se aos macetes que eu vou passar para vocês e vai dar tudo certo. Então, vamos lá começar a nossa aula? A primeira coisa aqui que eu preciso mostrar para vocês é o que nós chamamos de reflexo de acentuação. Por que um reflexo de acentuação? Existem algumas palavras que não são acentuadas, mas que palavras parecidas com essas, que têm o mesmo radical, são acentuadas. Então, o aluno acaba acentuando uma palavra que não tem acento, mas porque uma outra palavra parecida com essa tinha acento. E aí eu trouxe um exemplo aqui de um texto que colocou acento. Como vocês podem ver aqui, influenciadoras, influenciante e influenciados. Nós temos aqui três palavras que não deveriam ter acento. Por quê? Porque a gente sabe que a acentuação depende da sílaba tônica. A acentuação ela vai marcar a sílaba mais forte da palavra. Se a gente for tentar descobrir qual é a sílaba mais forte de influenciadoras, a gente vai ver que, na verdade, a sílaba mais forte é o do. Por quê? Influenciadoras. Olha lá, doras é a que eu demoro mais quando eu chamo a palavra. Então, a sílaba mais forte é o do. Se fosse ter algum acento aqui, alguma regra de acentuação para paroxítonas terminadas em AS, seria aqui, mas as paroxítonas terminadas em AS não são acentuadas, portanto, influenciadoras não têm acento. Mas é um reflexo que o aluno teve da palavra influência. Influência tem acento porque a gente tem como sílaba tônica o em. Influência. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Aí leva acento. Nesse caso, não tem acento. Influenciante também. Não tem acento, assim como influenciados. Então, influência tem acento. O restante não vai ter. As palavras que vocês costumam errar bastante são essas daqui. Essência, e aí o aluno escreve essencial assim, olha, eu vou abrir aqui o slide para mostrar para vocês. Os alunos escrevem assim, geralmente, essencial, que na verdade é sem acento, essencial. Porque se você chamar a palavra, a sílaba tônica é essencial, uau. Isso aqui não vai receber acento, tá? Já essência recebe acento, porque se eu chamo a palavra essência, aí eu tenho a sílaba tônica como essa daqui. A mesma coisa acontece com influência. Existe uma diferença entre influência e influencia. Influência é o substantivo, a influência. Influencia é o verbo conjugado já. Ele influencia muitas pessoas. Então, um tem acento, o outro não. Só que aí os alunos acabam colocando pelo reflexo da palavra influência. Daí a gente tem também a palavra inteligência, que vocês fazem como? Vocês escrevem assim, ó. Muito aluno escreve assim. Por quê? Porque é um reflexo da palavra inteligência. Só porque ela tem esse acento circunflexo aqui, não quer dizer que as derivações dela vão ter também. Beleza? E a última, carência, que aí escreve assim, ó. Carente. Não. É sem acento. Por quê? Porque carente é uma paroxítona terminada em E.
Paroxítona terminada em E não é acentuada. Agora, carência é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, então é acentuada, tá? E aí, um dos desvios mais básicos e mais recorrentes lá na proposta de intervenção, quando vocês vão pedir, por exemplo, para a Secretaria de Saúde ou a Secretaria de Educação. A Secretaria é assim, ó, sem acento. A Secretaria de Saúde deve. Agora, quando você coloca secretária com acento, é diferente, gente. Então, eu tenho aqui secretaria, sílaba tônica. Secretária, aí eu vou acentuar a paroxítona terminada em ditongo. Então, sempre que for secretaria, Secretaria de Saúde, o correto é esse aqui, tá? Beleza? A segunda fragilidade bastante recorrente é a fuga ao tema. Milhões zeram redação todos os anos. Por quê? Porque fogem ao tema. Como é que você vai fazer para não fugir ao tema? A dica que eu dou é muito simples, eu já falei para vocês, mas é sempre bom relembrar. Retomem as palavras-chave do tema durante a sua redação. Carol, não vai ficar repetitivo? Se fizer parte do tema, o corretor ele parte do princípio que essa palavra vai estar no seu texto ao longo do desenvolvimento dele. Além disso, você pode usar, você pode usar sinônimos também, tá? Então, veja, nesse tema de 2010, o trabalho na construção da dignidade humana, quais palavras que tem de estar no seu texto? Trabalho, obviamente, tem de estar dignidade humana e construção, ela pode estar também, mas você pode colocar sinônimos como desenvolvimento da dignidade humana, tá? Porque daí você não repete muito. Efeitos da implantação da lei seca no Brasil, que foi o tema de 2013. Efeitos tem que estar no seu texto. Se você não quiser repetir, você pode colocar causas, impactos, tá? Isso tem que estar. Tem que ter lei seca também, obviamente. Essas palavras têm que ser repetidas ao longo do texto. Aqui não tem como colocar um sinônimo, né, que é o nome próprio. A persistência da violência contra a mulher. Nesse Enem aqui, muita gente zerou, porque não colocou a palavra persistência. Já falei isso para vocês. Então, ó, persistência da violência contra a mulher. Violência, mulher. Essas palavras são palavras que devem ser retomadas ao longo da redação, para não fugir ao tema. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, aqui a gente está falando de meios para combater. Como combater? Então, isso aqui, meios, como, de qual maneira, isso tem que estar no seu texto. O combate precisa estar também no texto, para não fugir ao tema. E intolerância religiosa, com certeza, né? Além disso, a gente tem o último tema aqui, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Tá falando sobre só a formação educacional? Não, mas o que é enfrentado para conseguir formar surdos no Brasil? Quais são os obstáculos? Olha lá um sinônimo para desafio, obstáculos. Formação educacional, tem que ter, e surdos, tá? Então, sempre retome essas palavras ao longo do texto, para você não se perder e também para não fugir ao tema. Uma segunda fragilidade muito grande é quando vocês não usam repertório sociocultural. O repertório sociocultural, ele precisa estar no seu texto para que você possa ser avaliado nas competências 2, que é se você usa o repertório, e na competência 3, que é como você usa esse repertório. O repertório nada mais é do que as informações que você traz da sua cabeça lá para o Enem. Citação, dados, tá? É a intertextualidade. Veja esse texto aqui. Um texto como esse, ele não vai passar de 80 pontos na competência 3, tá? Você perde muito ponto, você perde 120 pontos.
Então, a gente vê aqui que a pessoa, ela tem um certo desenvolvimento do texto, né? Não é um texto extremamente desenvolvido, a gente percebe, o corretor ele bate o olho e percebe isso, porque o texto tem 3 parágrafos só. E porque todos os parágrafos possuem apenas um período. Lembra que eu falei para vocês que se você quiser mostrar para o corretor que você tem domínio, você tem que escrever 4 parágrafos e cada parágrafo tem de ter no mínimo 2 períodos, no máximo 4, tá? Então aqui eu não tenho nada que comprove. Ela fala, a internet está muito presente, coletando informações, mas não tem uma citação, não tem uma pesquisa, não tem um dado, não tem nada. Quando você deixa de usar o repertório sociocultural, sua nota cai bastante. Então, procure usar. Se você, no dia do Enem, tiver ou você tem só uma citação, ou você tem só uma notícia que você se lembrou, só um filme, priorize o desenvolvimento, tá? Carol, não posso colocar só na introdução? Não, coloque no desenvolvimento. Por quê? Porque se você coloca só na introdução, você vai ganhar ponto na competência 2, mas vai perder na 3. Se você coloca no desenvolvimento, você vai ganhar ponto na 2 e na 3, tá? Porque o Enem, ele prioriza o uso de recursos no desenvolvimento, ou seja, parágrafos 2 e 3, tá? A outra fragilidade muito grande são as repetições. Falei para vocês várias vezes, estudante tem que escrever redação com dicionário de sinônimos do lado. Então, a gente vê aqui o que é repetição para o Enem. Tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, eu tirei do manual do corretor, que foi disponibilizado no site do INEP. Fiquei bem feliz por isso. Era um material para a gente, né? Era um material bastante, como eu vou dizer, sigiloso, e foi divulgado. Ele é bem didático, se você ler, você entende tudo que ele está querendo dizer. E se não entender, é só perguntar para mim que eu esclareço. Então, olha só, a gente tem aqui de vermelho a palavra internet repetida várias vezes. Na linha 14, linha 15, linha 18. A gente tem informações também repetidas. Então, esse tipo de coisa é o que você tem de evitar. Você pode usar não só sinônimos, mas pronomes também. Usar o que para retomar ele, isso, em que, na qual, tá? Isso aí você tem de dar uma estudadinha nas classes gramaticais para vocês conseguirem evitar essas repetições. Outro problema muito grande é a ausência de conectivos ou poucos conectivos que são usados. A gente vê aqui que esse texto ele tem um número baixo de conectivos. Isso faz você perder muito ponto na competência 4. Então, a gente tem ali na linha 5 um conectivo, na linha 9, 2, na linha 10, aquelas coisas, que ainda é informal, aquelas coisas, né? A gente tem seus, isso. Então, vocês têm que usar os conectivos. Foi por isso mesmo que eu fiz aquela tabela, para vocês conseguirem ter um lugar para olhar, né? Na hora que vocês forem fazer redação. Vou mostrar para vocês aqui um modelo ideal de texto com conectivos. Deixa eu só sair aqui, acho que eu coloquei aqui. Muito bem. A gente tem aqui um texto com nota 200 em relação ao uso de conectivos. Olha só o tanto de conectivo e pouquíssimas repetições. Então, ó, quando é que você não vai perder ponto usando repetição? Linha 1, a gente tem uma repetição. Linha 9 tem outra, homem. Linha 13 tem outra. Tá vendo que aqui não dá para tirar ponto porque tá muito longe um do outro, ó. Então não tem problema. Além disso, essa pessoa, ela colocou vários conectivos. Olha só, o tanto, tudo que tá de amarelinho aí é conectivo. Isso aqui é um modelo ideal para você usar, né? Não se esquece de usar a tabela de conectivo, então. O que vocês também costumam errar bastante muitas vezes, na hora de criar a proposta, o aluno ele quer criar uma proposta mirabolante. E ele acaba, às vezes, ferindo direitos humanos, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo de redação que levou 0 na competência 5 porque feriu direitos humanos. Às vezes, a conclusão tem todos os elementos, mas se ela fere direitos humanos, anula tudo, tá? Anula toda a competência 5.
Antes anulava o texto inteiro, depois começou a anular só a competência 5. Mais 200 pontos perdidos é muita coisa, né? Então a gente tem aqui, ó, para acabar com estes crimes, deveria haver uma lei para esse tipo de crime que, ao invés de levar só à prisão, ao menos antes torturar esse tipo de criminoso. Então, você vê que é uma redação que induz à tortura, né? E isso fere direitos humanos. O que é que o Enem vê como direitos humanos? Ele vai ver dignidade humana. Então, se você escrever na redação lá que os presos eles têm que ser encarcerados mesmo com rato, com insalubridade, você está ferindo direitos humanos. Independentemente do que você acredite, na redação você não pode escrever esse tipo de coisa. Você está sendo avaliado. O Enem vê como direitos humanos igualdade de direito. Então, por exemplo, tem gente que eu já vi um aluno escreveu que quem recebia Bolsa Família não podia votar porque era compra de votos. Feriu direitos humanos. Por quê? Porque todo mundo tem direito ao voto, né? É claro que tem os requisitos, né, de idade e tal, mas o voto foi um direito conquistado e porque você recebe um auxílio, você não pode ser impedido de votar. Reconhecimento da valorização das diferenças e diversidades. Então, por exemplo, dizer que pessoas com cor de pele diferentes devem ser mais valorizadas que as outras, enfim, esse tipo de coisa. Ou orientação sexual, ferir direitos humanos. A laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade vence globalidade e sustentabilidade socioambiental. Então, assim, quando você está lá no Enem, escrevendo a sua proposta, é muito fácil ferir direitos humanos, né? Porque está nervoso, pode acontecer. É por isso que você tem que treinar antes, é por isso que tem que escrever redação toda semana, para não deixar isso acontecer. A tarefa dessa semana vai ser muito simples, mas muito importante também. Vocês já escreveram o texto, mas por complicações maiores, eu não pude corrigir com vocês online na semana passada. Então, nós vamos continuar nessa semana, nós vamos corrigir e vocês vão, por favor, passar a limpo o texto após a correção, né? Depois de apontado o desvio ou os desvios do seu texto, você vai notar se tem algo que foi apontado aqui nesse vídeo que você fez na sua redação e vai passar ela limpo, beleza? Qualquer dúvida é só me chamar. Essa foi a nossa aula da semana. Espero encontrar vocês em breve nas aulas ao vivo, né? Tô bem ansiosa para isso. Até a próxima, pessoal. Um abração.